Vamos ao médico para nos prevenir de doenças futuras, como, por exemplo, as mulheres que vão a ginecologistas para se prevenir de cânceres em útero, mama e etc. Nós vemos essa prevenção, esse cuidado, essa pré-preparação para que quando aconteça nós estejamos preparados para essa doença e que o tratamento dela vai ser mais leve e mais eficaz quando tratado antecipadamente. A gente tem todo esse cuidado, por exemplo, tem os nossos dentes que nós fazemos, sempre uma prevenção contra cárie, sabe? Sempre um cuidado ali, sempre escovando os dentes, mas também indo ao dentista para que ele faça aquela limpeza geral. A cada tantos meses nós fazemos essa prevenção. Alguns de nós temos esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa mente, fazendo uma prevenção. Mas eu quero te perguntar hoje a respeito de outra prevenção. Se você tem se prevenido contra o pecado, contra a tentação. A Bíblia nos afirma em Tiago que nós seremos tentados. Não existe a palavra se, e sim quando. Quando nós formos tentados, ou seja, se sabemos da existência dessa tentação, nós precisamos nos prevenir. Assim como nós nos prevenimos contra um câncer, contra uma cárie ou contra qualquer outra doença, existe todo um pré-preparatório para que quando aconteça, tudo ocorra bem, tudo seja mais fácil e mais leve. Essa preparação da tentação é necessário para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás. Acontece que essa tentação parte dos nossos desejos, do que a gente mais deseja aqui na Terra, sabe? Do que nós cobiçamos, do que nós almejamos. Então, se sabemos que existe essa cobiça que gera a tentação, que nos leva ao pecado, nós precisamos nos prevenir para isso. Então, sabemos que ela é inevitável, a tentação, e ela é humana, ela será feita, assim como o próprio Senhor Jesus foi tentado. Conosco também acontecerá. E se ela é inevitável e humana, vinda através do maligno para nos tentar, existe sim uma prevenção, ou seja, ela é evitável. Ela pode ser evitada. Essa doença pode ser evitada se você fizer tal prevenção, se você fizer tal tratamento. A gente ouve muitos especialistas da saúde falando a respeito disso. Mas hoje Deus quer te dizer que essa tentação, esse pecado pode ser evitado se você fizer a prevenção correta, se você seguir o passo a passo de Deus. Porque o Senhor nos fala a respeito de 2 caminhos. O Senhor sempre nos aponta para 2 caminhos. Primeiro, Jesus nos fala em Mateus 7,13 que existe uma porta que é larga, que tem um caminho fácil, que leva ao inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho, mas há também uma porta que tem um caminho mais difícil, que ele é mais estreito e poucas pessoas encontram esse caminho. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que existe resultados no final deste caminho. O caminho que parece ser o mais fácil nos leva à morte espiritual. E o caminho que ele é mais estreito, mais duro e que no final ele nos dá prazer, esse sim é o caminho que nos traz fortalecimento e que gera e que nós ganhamos a coroa da vida,
a recompensa que o Senhor nos prometeu. Isso gera fortalecimento e intimidade com o Senhor. Adão e Eva, quando pecaram, eles escolheram um caminho mais fácil e por isso houve ali a perda da intimidade. O caminho que escolhemos, a forma como lidamos com o nosso pecado, a forma como lidamos com essa tentação, nos leva a caminhos diferentes. E o Senhor sempre nos mostra apenas 2 resultados. Qual é o resultado? Qual é o diagnóstico que você quer para essa doença? Qual é o diagnóstico que você quer para esse mal que é o pecado e a tentação? Ele existe e é inevitável, mas pode ser prevenido, ele pode ser mais leve. Precisamos resistir a estas tentações que vêm de Satanás. É por isso que a gente precisa fugir das nossas paixões carnais que nos levam a pecar. Essas paixões carnais, elas são identificáveis através da prevenção. Jesus, ele foi tentado, mas por estar firme ali na presença do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo os mínimos detalhes ali da palavra do Senhor, Jesus, ele tinha a prevenção necessária para vencer aquela tentação que Satanás trouxe até a ele. É muito difícil a gente vencer a essas tentações sozinhos. O nosso próprio instinto, o nosso corpo nos leva a querer aquele pecado, a querer fazer aquela ação. A razão é que a nossa natureza humana ela foi comprometida pelo pecado, ou seja, nós temos essa tendência, é real essa tendência. E somente por meio do sacrifício de Jesus nós poderemos ser purificados e a gente pode deixar de ser escravo do pecado. Ou seja, existe uma prevenção. O desafio é a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza e vencê-lo. O médico, quando ele faz ali os exames para tentar identificar alguma coisa, para fazer uma prevenção, ele está aqui tentando reconhecer aonde está frágil, aonde está vulnerável, onde é a nossa fraqueza. É por isso que nós também, na luta contra o pecado, precisamos fazer essa prevenção. Não temos condições de enfrentar a tentação sozinha, porque nós somos fracos diante dos nossos desejos. A única solução é a gente se entregar a Cristo, sabe? Fugir dessa tentação através de Jesus Cristo, através de Deus. E para isso nós precisamos de uma força espiritual. É por isso que a gente tem que buscar o único que foi tentado e venceu em todas as tentações, que foi Jesus Cristo, o único e não teve outro. Nos alimentando da palavra todos os dias e pedindo para que Deus cuide da nossa vida, vai nos fazer mais fortes, vai nos trazer essa força espiritual. Porque esse mal que o tentador tenta nos sugerir, ele só terá efeito, assim como uma doença, só terá efeito se nós não fizermos a prevenção e deixarmos sermos levados por esse pecado. Lembre-se sempre dos 2 caminhos que Jesus nos traz. Você quer uma morte espiritual ou um fortalecimento de um relacionamento com o Senhor e com uma recompensa, a maior recompensa que poderíamos ganhar, que é a coroa da vida. Você está se precavendo, você está fazendo prevenções contra as tentações, os pecados. Lembre-se, não é se, é quando ela virá.
a tentação virá e você precisa estar preparado. Fique na paz, fique com Deus e que Ele te abençoe.